história com a leitura começou aos 3 anos de idade, quando eu ganhei do meu pai o meu primeiro livro. Ele era de quebra-cabeças e se chamava Animais do Oceano. Como eu era muito pequena e nem tinha ideia do que era ler ou do que eram as palavras, eu apenas montava os quebra-cabeças e mal me importava com as coisas escritas naquele livro. Mas, aos 4 anos, dei os meus primeiros indícios de leitura. Comecei a ler os banners, os outdoors e as placas na rua. E quando eu notei aquela nova capacidade, eu revisitei aquele mesmo livro que ganhei aos 3 anos. No dia em que terminei de lê-lo, foi como se um novo mundo se abrisse para mim. E a partir daquele dia, a minha estante começou a crescer. O meu incentivo à leitura veio de casa. Meu pai é pastor e na igreja e em casa eu sempre ouvia lendo a Bíblia e conversando sobre isso com a minha mãe e eu tinha o desejo de entender e participar daquela conversa. E vendo isso, eles me deram uma Bíblia ilustrada infantil, que acredito que tenha sido meu segundo contato mais marcante com os livros. Mas esse incentivo não se limitou ao ambiente doméstico, se estendeu ao âmbito acadêmico. Aos 5 anos, eu entrei na escola e fui apresentada a um projeto pelo qual eu tenho muito apreço até hoje, o projeto da Biblioteca Pessoal. Nessa proposta, todos os anos nós recebíamos livros. E eu me lembro que eu chegava em casa empolgadíssima para ler todos de uma vez. E a minha mãe lia comigo toda noite. Ainda muito pequena, as palavras já despertavam em mim grandes emoções. Tenho uma clara recordação de um pequeno livrinho chamado Adivinha Quanto Eu Te Amo. Eu o dediquei aos meus pais, e todas as vezes que eu lia, eu sentia que lágrimas se formavam nos meus olhos. Porque por menor que fosse, e por mais insignificante que pareça, era algo que mexia muito comigo, que me emocionava muito. Tanto que eu perdi as contas de quantas vezes eu li. Com o passar do tempo, eu fui ganhando novos livros, e a minha estante ficou pequena. E então, o meu pai construiu uma nova para mim. E ele sempre me dizia que a leitura não era uma perda de tempo, que ela era a porta do conhecimento e me abriria caminhos em diversos aspectos que mais tarde eu entenderia. Ele me dizia que a leitura também era uma forma de expressão. Tanto assim que todos os meus livros são marcados e anotados. E cada página é como se fosse um mundo novo, uma oportunidade de sentir algo novo. E é isso que me atrai nos livros. O poder que as palavras contidas neles têm sobre as minhas emoções. Mas eu acredito que a importância da leitura só tenha se tornado muito clara na minha vida a partir do 9º ano, quando eu tinha 14 anos de idade. Neste ano, as coisas mudaram muito. As pautas ficaram mais sérias e eu precisava falar sobre elas, mas eu sentia que tinha ficado difícil. Isso porque, a partir do Fundamental 2, a minha rotina se agitou muito. E todas as horas que eu passava lendo em um dia se reduziram a apenas algumas na semana. Inicialmente, eu não havia notado como algumas das minhas habilidades haviam decaído. Principalmente por conta da pandemia, eu não tinha que ler, falar ou escrever nada importante. Eu li uma coisa aqui e outra ali, mas eu me perdi. E quando a situação de saúde melhorou, as aulas voltaram presenciais, eu precisei voltar a escrever os textos. E eles eram até bons, porque apesar de o hábito da leitura ter um impacto muito maior quando recorrente, ainda que eu lesse esporadicamente, tinha reflexos, mas eu sentia que não estava bom. E quando eu notei isso, eu fui de novo até o meu pai, que sempre foi uma das minhas maiores referências leitoras, para pedir conselhos. Neste dia, nós estávamos arrumando algumas coisas em casa e nós encontramos os antigos livros dele. Aquela foi uma oportunidade perfeita para aprofundar uma conversa sobre o assunto. E durante todo o nosso diálogo, eu sentia que os meus olhos brilhavam e eu percebia como aquilo era importante para mim, como me identificava como pessoa. Tanto que depois dessa conversa, nesse mesmo ano, eu comecei a fazer parte de tertúlias dialógicas literárias no meu colégio, que são como se fossem clubes da leitura, só que ao invés de lermos um livro por mês, nós lemos um texto por semana. Através das tertúlias, eu redescobri os meus gostos e descobri gêneros e autores pelos quais eu me apaixonei. Ao retomar o hábito da leitura, eu pude perceber que todos os problemas que eu estava tendo para me expressar, como esquecer palavras, os significados e até mesmo a ortografia das palavras, pareciam que tinham sumido magicamente. Mas eu sabia que não era mágica. E o meu pai também sabia. Porque durante esse período, ele me disse que todos os problemas que eu estava tendo eram por falta de leitura. E ele disse para que eu voltasse a ler, que eu veria como melhoraria.
E ele realmente estava certo. E desde então, eu mantenho uma rotina consistente de leitura. Não deixo de ler pelo menos alguns minutos todos os dias e eu leio em média 15 livros todos os anos. A minha estante continua crescendo cada vez mais e essa é só uma pequena parte dela. Eu sou um amante dos clássicos, talvez por influência dos meus pais. Discussões literárias fazem parte da nossa rotina e eu amo esses momentos em que eu posso dar uma opinião, uma visão sobre um livro, sobre um personagem e escutar uma completamente diferente sobre o mesmo assunto. Além dos meus pais, durante essa minha jornada com os livros e com a leitura, passaram diversas pessoas inspiradoras, dentre elas, principalmente professores de língua portuguesa e literatura, que sempre deram aula com tanto amor e tanta paixão que faziam com que eu me apaixonasse pelo que eles estavam dizendo e com que eu quisesse ter aquilo na minha vida também. E a eles eu sou muito, muito grata. Hoje, a minha rotina está ainda mais agitada do que antes, mas mesmo assim, eu não deixo a leitura em segundo plano. Nesses momentos, os meus melhores amigos são os audiolivros, que me ajudam a otimizar o meu tempo e a me manter no meu cronograma. Além disso, eu continuo fazendo parte da tertúlia todas as semanas. Particularmente, eu não sou a maior fã dos livros digitais, ainda que eu leia alguns por uma questão de comodidade. Mas, para muitas pessoas, esse pode ser o canal inicial para o hábito da leitura, principalmente para aqueles que se sentem muito mais confortáveis com um tablet ou com um celular na mão do que com um livro. E, puxando esse gancho, é muito comum ouvir de pessoas que não têm o costume de realizar a leitura a frase: "Eu não gosto de ler". Mas será que é isso mesmo? Muitas vezes, quem diz isso só não encontrou a sua conexão com as palavras, o que é fundamental. Por isso, a minha sugestão é que se você quer começar a ler, inicie por um livro mais curto, de um assunto que te interesse, porque o objetivo é que seja algo prazeroso e não maçante. Além disso, clubes da leitura, como as tertúlias que eu participo, são ótimos aliados. Com discussões, os livros ficam muito mais envolventes e isso ajuda a fazer o hábito perdurar. Diante de tudo isso que eu falei, eu posso dizer com propriedade que a leitura é sim transformadora, que ela é a porta do conhecimento. E foi através dela que melhorei habilidades de fala, escrita e até mesmo de interação social. Foi por meio da leitura que eu me tornei a pessoa com pensamento crítico e reflexivo que eu sou hoje. E eu só tenho a agradecer aos meus pais, que incutiram o hábito da leitura, que hoje é o meu maior hobby na minha vida. E eu finalizo aqui a minha fala deixando uma frase do escritor australiano do best-seller A Menina que Roubava Livros, Marcus Zusak, que diz: "As palavras sempre ficam. Lembre-se sempre do poder das palavras. Quem escreve, constrói um castelo. E quem lê, passa a habitá-lo." Obrigada.